Olá, seja bem-vinda a mais um Papo de Confeiteira. Se você está chegando nessa aula agora e ainda não me conhece, eu sou a Gia, eu transformo confeiteiras amadoras e iniciantes em confeiteiras de sucesso através dos 4 pilares que a gente aplica na confeitaria, que é estratégia, organização, produção e venda. E hoje eu tô aqui para montar com vocês um bolo recheado de morango fresco. Eu sei que muitas de vocês morrem de medo de colocar morango fresco no bolo, ou tem aquele receio de colocar morango fresco e ele vazar aquele caldo no bolo, ou já aconteceu de colocar morango fresco no bolo e ele vazar. Então eu vou falar um pouco com você aqui sobre quando que isso acontece, por que que acontece, como evitar que isso aconteça. Então, conhecimento é libertação. A partir do momento que você vai adquirindo conhecimento, você vai se libertando e vai entendendo as técnicas e vai conhecendo e você vai ficando cada vez mais sabida, como eu costumo falar, né? Aqui eu tenho 2 discos de massa, já deixei ele no jeito, no nosso acetato, que é assim que a gente faz a montagem do nosso bolo, para que ele fique bem estruturado, fique retinho, para depois a gente vir fazer a espatulagem nesse bolo e entregar para o cliente, né? Aqui, olha, eu tenho os meus morangos frescos, né? E aqui eu já piquei o moranguinho, já deixei ele cortadinho, do jeito que eu vou colocar ali dentro do meu bolo. Boa noite, Divino Sabor de Itatiba. Olha só, o que eu faço com esse morango para que ele solte o excesso de líquido que tem aqui presente? Eu coloco uma colherinha de açúcar nesse morango, porque assim ele vai liberar o excesso de caldo que ele tem e assim eu consigo colocar esse morango fresco, porque ele não desidrata, ele não murcha nem nada. Eu consigo colocar ele fresco dentro do meu bolo sem correr o risco de soltar aquele excesso de líquido ali dentro do bolo, tá? Então olha só, eu deixei ele aqui faz uns 20 minutinhos mais ou menos. Olha a quantidade de caldo que tem aqui. Deu para vocês verem? Todo esse excesso de caldo, ele iria direto pro meu bolo se eu não tivesse colocado ele no açúcar aqui para ele liberar esse excesso. E por que que esse excesso de caldo iria direto pro bolo? O moranguinho, ele é muito molhado, né? Ele tem bastante líquido. Quando eu coloco ele direto no bolo, eu coloco recheio ou eu misturo ele no recheio, ele em contato com o açúcar, ele começa a liberar o líquido dele. E se eu misturo ele num recheio que já não está tão estabilizado ali, o que que vai acontecer? Ele vai começar a soltar aquele excesso de líquido e vai vazar pelas laterais ou vai para a sua massa e vai umedecer demais a sua massa. Boa noite, Dircineia! Vocês que estão chegando nessa aula, já gostaram desse conteúdo? Deixe o seu coraçãozinho aí para eu saber que você está gostando desse conteúdo. Se você está assistindo no YouTube também, clica aí, deixa o seu like para eu saber que eu tô te deixando aqui um conteúdo que vai salvar a sua confeitaria. Nunca mais você vai ter medo de colocar moranguinho fresco dentro do seu bolo. Mas vamos lá, que tem bastante coisa que envolve o moranguinho fresco que eu preciso te falar. Morango fresco, você tem que falar para sua cliente que tem que consumir rápido esse bolo. Então é um bolo que não dá para ela deixar vários dias na geladeira e nem dá para você montar com tanta antecedência, porque ele vai perder mais rápido, né? Uma fruta fresca. Então sempre que se coloca uma fruta fresca, você tem que consumir mais rápido, tá? Boa noite, Li. Boa noite pro Limoeiro, interior do Ceará. Boa noite, olha só, interior do Ceará. Boa noite também, Elísia. Boa noite para todas vocês que estão chegando aqui para ficar cada vez mais sabida e adquirir mais conhecimento. Então, quando você vai colocar moranguinho no bolo, que você vai fazer um bolo aí baixinho, um bolo de uma altura só, você pode colocar o moranguinho direto sem fazer esse processo aqui de tirar esse excesso de líquido dele? Pode, porque vai ser um bolo que não vai precisar tanta estrutura. É um bolo que vai ficar mais baixinho, um bolo torta. Se eu for colocar o moranguinho inteiro dentro desse bolo,
Também, porque esse morango inteiro não vai pegar a parte do meio, né? Essa partezinha aqui, olha, do seu morango, que é onde vai liberar a maior parte do líquido. Se ele tiver fechadinho, ele ainda segura, ele ainda retém um pouco mais o líquido que ele tem. Mas depois de partido, aí ele já vai soltar mais, né? E geralmente quando a gente vai colocar ele no bolo, a gente deixa ele picado, né? Dá uma picada nele para poder colocar. E é aí que ele começa a liberar o excesso de líquido dele. Se você vai colocar esse morango num recheio que vai amido de milho, por exemplo, que já é um recheio que ele não é tão estabilizado, o risco dele amolecer esse seu recheio e o bolo ficar baloado ou querer vazar pelas laterais ou a própria calda ficar em excesso e começar a escorrer do seu bolo é muito grande. Então aqui a gente tem um bolo que a gente vai montar com 3 camadas de recheio. Eu sempre falo para vocês que a montagem de um bolo é como se a gente estivesse montando uma casinha, né? Os apartamentos. Então vai ter parede em cima de parede. Aqui vão 4 camadas de massa e 3 camadas de recheio. É um bolo que vai ficar com 2,5 kg. Então a gente tem que imaginar que é ali, ó, camada em cima de camada e que isso não pode ficar muito mole, né? Porque senão ele vai querer vazar por algum dos lados. E por que que eu costumo falar para vocês fazer a cinta de contenção no seu bolo, para que você consiga reter esse recheio, esse morango, essa fruta fresca dentro do seu bolo sem ter perigo de vazar também. Então, a cinta de segurança, ela vai te trazer mais segurança, né? A cinta de contenção, ela vai te trazer mais segurança porque vai ficar tudo juntinho e ela vai manter o teu bolo bem retinho também. Então, quando você vê aquele bolo retinho, que a parede ali, a lateral dele, tá super lisinha, super retinha, é porque foi feita uma cinta de contenção. Senão, você tem que colocar dentro do seu bolo um recheio bem firme, que é quase um brigadeiro ali de fazer bolinha mesmo, para que ele consiga parar ali dentro. Se ele for mais cremoso, ele vai vazar se ele não tiver essa cinta de contenção, né? Então aqui, meu morango já soltou a maior parte do líquido que ele tem, né? O excesso mesmo. Ele ainda pode soltar mais um pouquinho de líquido? Pode, mas esse pouquinho que ele vai soltar, a minha massa vai dar conta de absorver, né? Agora, esse excessozão aqui, ó, isso daqui, já com certeza iria interferir na minha massa, na estruturação. Sem contar que esse caldo aqui, que é bem fresco, poderia causar o meu bolo, azedar o meu bolo mais rápido. Então, a validade do seu bolo, quando você coloca ele no açúcar e tira esse excesso de líquido, você ainda ajuda nessa questão da validade do bolo. Mas sempre lembra, bolo com morango fresco, fala para sua cliente que tem que ser consumido no mesmo dia, tá? Então você sempre vai montar ele de véspera para entregar, porque ele precisa dessa estruturação de pelo menos 6 a 12 horas, para que ele fique firme se for um bolo mais alto. Se for um bolo baixinho, você já monta e já entrega. Se for um bolo mais alto, você precisa desse tempo de geladeira para ele ficar firme, tudo estruturado, tudo se juntar ali, para que você consiga fazer essa estruturação com segurança. Então vamos fazer o nosso bolo, vamos fazer a montagem do bolo. Então, o moranguinho já retirado o excesso de líquido, eu vou pegar o meu chantininho pra gente fazer a cinta de contenção dele. O saco de confeitar já tá aqui para fazer essa cinta de contenção. E vou pegar o recheio também, que eu deixei o recheio e o chantininho na geladeira. Já volto, só um segundo. Ei, eu voltei! Voltei, já tô aqui com o meu brigadeiro 4 leites, tampadinho. A gente sempre tampa depois que finaliza, tira da panela quente, passa com um recipiente de vidro para que ele esfrie, né? E ele coloca esse plastiquinho para que ele não crie aquela película em cima, né? Então, olha só, recheio de brigadeiro 4 leites, super
cremoso, ele não fica mole, tá? Ele fica cremoso. É esse ponto de recheio que a gente precisa para que esse bolo fique memorável, para que esse bolo fique realmente com desejo de quero mais, para que a sua cliente nunca mais esqueça o bolo que você fez. Então, o recheio tá aqui no jeito, o morango tá no jeito. Nós vamos fazer 3 camadas aqui de bolo e o chantininho já tá aqui. Eu vou hidratar esse chantininho para fazer a cinta de contenção? Não hidrate o chantininho para fazer a cinta de contenção. Você vai fazer a cinta de contenção com ele assim mesmo, ó, poroso, tá? Não precisa hidratar. Você vai deixar ele duro, firme assim, porque assim ele ainda vai dar mais estrutura pro seu bolo. Então, saco de confeitar, não abre muito a boquinha aqui do saco também, para te facilitar. E aqui, gente, tudo padronizado, certo? Quantidade de recheio que eu vou colocar no bolo, padronizada. Quantidade de morango que eu vou colocar em cada bolo, padronizada. Quantidade de chantininho para cobertura também, padronizado. A calda, padronizada. Então, quando você faz isso, o seu bolo vai estar sempre com o mesmo sabor, a mesma quantidade, o mesmo peso e toda vez que a cliente pedir o seu bolo vai estar sempre igual. Não tem como errar assim. Eu falo, eu repito, eu torno a falar. Padronização sempre. Padroniza o seu produto para que você tenha sempre o mesmo produto para entregar para o seu cliente, tá? Disco de isopor a gente vai usar por último, né? Para finalizar o nosso bolo aqui, para colocar aquele pezinho aqui em cima, né? Que é o que eu costumo falar que é um pezinho, para que o bolo fique achatadinho aqui na geladeira, sem a gente pressionar, porque a gente também não vai achatar esse bolo. A gente vai só colocar um disco de isopor para ele ficar retinho e colocar uma caixinha de leite condensado para que ele fique retinho e amanhã de manhã eu já possa espatular esse bolo para entregar para minha cliente. O acetato, eu passei a fita aqui nele e passei aqui em cima também para ele ficar bem firminho. Já tá super firminho, ó. Já deixei os 2 discos aqui prontinho de massa. Separei eles por um saquinho de freezer, né? Então aqui eu tenho um disco de massa e aqui eu tenho mais um disco de massa. Ele soltou a casquinha porque ele tinha grudado no outro papelzinho. Então aqui, cake board, vamos lá fazer a montagem. Montagem, eu sempre indico, eu sempre falo para fazer direto no acetato, para você não ocupar sua forma, porque senão se você tem 10 bolos, e eu quero que você tenha 10 bolos, porque é super possível, você vai ter que ter 10 formas para deixar esses bolos lá na geladeira. Enquanto isso, você não vai conseguir assar mais bolos, porque suas formas estão lá, e você vai ter que cada vez mais comprar mais forma. E a indústria da forma quer que você faça isso, compre cada vez mais formas. Já o acetato, você faz aqui, ó, a sua forma de acetato, já coloca em cima do cake board que você vai montar o seu bolo. Então, amanhã na hora de espatular, é só pegar esse bolo aqui que já tá aqui, soltar o acetato, eu não vou tirar assim, eu vou vir aqui, tirar a minha fita, tirar aqui em cima, tirar o acetato e aí eu já vou para a espatulagem com o meu bolo perfeito, tá? Então, a gente sempre monta, eu sempre indico, eu sempre oriento vocês montarem direto no acetato. Base, aquela que a gente fica para baixo da assadeira, eu sempre ponho ela primeiro. Então, a gente coloca aqui embaixo ela. Não vou molhar com a calda ainda, vou passar minha cinta de contenção primeiro, porque eu não quero umedecer demais essa casquinha. Ela já vai ficar super úmida por causa do chantininho que vai estar em contato com ela. E se eu umedeço com calda, ela pode ficar muito encharcadinha e depois, na hora de eu passar, inclusive, o chantilly aqui por fora, o chantininho, ela pode querer soltar a casquinha, né? E ficar molenga. Então, não precisa. Aqui, a gente vai girando a bailarina e fazendo uma volta. Vou colocar mais uma volta para colocar o recheio aqui dentro. 2 voltas, para mim, geralmente já é a quantidade ideal de recheio que eu vou colocar aqui dentro. Agora, calda. Calda
calda bisnaguinha comum, dessas aí que a gente usa ketchup, maionese. Se você quiser pôr no chuveirinho, ok, só toma cuidado porque lá são vários buraquinhos para você não umedecer demais, tá? A confeitaria Alecrim, muito bom, ótima explicação, Gi. Isso aí, fica aqui comigo, Li, que é sucesso. Então, essa bisnaguinha comum, se você for utilizar de chuveirinho, só toma cuidado com aquele excesso de calda que ela solta de uma vez, né? Mas se você já estiver acostumada, tranquilo. Caracol, eu sempre indico fazer assim. Você vem com a calda e faz um caracol e faz mais um zigue-zague para lá, um para cá. É a quantidade perfeita de calda para colocar. Vai por mim. Moranguinho, para quem tá chegando agora e não viu o excesso de líquido, olha isso, gente. Dá para fazer um suco com esse excesso de líquido que tá aqui. Agora eu vou pegar aqui, meu moranguinho já tá pesado para esse bolo, então toda essa quantidade que tá aqui na minha peneirinha já é suficiente para colocar nesse bolo. Agora eu preciso pesar quanto que eu vou colocar por cada camada? Não, ele já tá pesado na quantidade por bolo. Então aqui eu venho e distribuo essa quantidade ali nas 3 camadas e tá tudo certo, né? Porque o que importa é a quantidade total que vai dentro do seu bolo. Lógico que aqui, ó, na hora de colocar, você vai olhando a quantidade que você já pôs, a quantidade que tem lá, para você dividir os 3, né? A quantidade deve ser feita, qual quantidade que deve ser feita a calda? Geralmente, para um bolo, uma bisnaguinha daquela ali dá 100 ml de leite condensado, 200 ml de água, tá? É leite condensado e água. A gente não coloca leite para não correr o risco também de azedar esse bolo, tá? Então aqui já tá pronto o meu moranguinho em contato com a massa. Por que que eu coloco ele em contato com a massa? Porque ele tá fresquinho e se ele soltar algum líquido, a minha massa vai absorver. Agora eu venho com o recheio por cima dele. Ah, Gi, mas eu gosto de misturar o morango no recheio. Mas já parou para pensar que agora ele vai se misturar com o recheio? Só que ele vai ter o contato com a massa. Então, se ele for soltar algum líquido, ele vai soltar na minha massa. Se eu misturo e ele não tem contato nenhum com a massa, ele vai querer vazar por algum lado esse excesso de líquido. E desse jeito aqui não. Desse jeito ele vai soltar na minha massa. Então, venho aqui com o meu recheio. Vou colocar aqui, ó, quantidade certinha. Que no caso aqui é só a gente distribuir nas 3 camadas. Distribuir aqui a primeira camada. Super recheada, caprichada. Imagina esse brigadeiro 4 leites. Creme de leite, leite condensado, leite ninho e leite de coco. Gente, eu adoro esse recheio. Eu acho que fica um recheio assim que combina bastante com muita coisa, muita mesmo. Geleia de morango, geleia de amoras, né, de frutas vermelhas, geleia de maracujá com pimenta, brigadeiro de maracujá. Nossa, ele combina com muita coisa mesmo. Vocês já têm no cardápio de vocês brigadeiro 4 leites? Fala pra mim se ele já faz parte do cardápio de vocês também. Uma volta, vamos pra segunda. Aí, prontinho. Gi, eu não tenho bailarina. A bailarina vai ser fundamental para você alisar o seu bolo, para você espatular, para você conseguir pôr, né, o recheio, a cinta de contenção desse jeito. Então, se você não tem, dá para você fazer com o pratinho do micro-ondas, com aquela rodinha que ele tem também. Gi, fiz bolo ontem no aniversário do meu pai, mas não deu tempo nem de tirar foto da decoração. Eita, Júlia, foi tão rápido assim, menina? Tô vendo que fez sucesso, hein? Deve ter feito muito sucesso esse bolo, né? Ainda não tem marinice, né? Ainda não tem no seu cardápio. Esse recheio é muito versátil, porque é um recheio
que vocês podem combinar com várias coisas. Eu acho que foi na última live que a gente falou sobre isso, né? Sobre se organizar e com um recheio, foi na live que a gente fez brigadeiro de coco. Que com um recheio você consegue fazer vários outros recheios, né? E aí você consegue ter poucos sabores, né? Pouca coisa no seu cardápio, no seu estoque, mas ter uma variedade muito grande para oferecer para o seu cliente. Porque com uma base de recheio, você já consegue fazer várias combinações, inclusive, né? Então, confeitaria, gente, não é só receita, é usar, ó, a cabeça para que a gente consiga, com pouca coisa, conseguir ter aí o nosso ganho e ver realmente a cor do dinheiro. Porque se a gente tem um cardápio muito extenso, com muitos sabores, a gente vai deixar o nosso dinheiro parado em estoque. E se você tem recheios que você pode fazer várias combinações, você diminui essa quantidade de estoque, inclusive, que você tem que ter. Então, vamos lá. Segunda camada de recheio. Bem gostoso, bem caprichado. Posso colocar o recheio com saco de confeitar? Pode colocar com saco de confeitar também. Precisa ser só com saco de confeitar? Não precisa. Aqui a gente está fazendo a mão livre com a própria colher. Então, ó, o meu morango, ele acaba se misturando com o recheio. Você vê que ele mistura. Só que ele tá se misturando, mas ele tá em contato com a minha massa. Então, se ele ainda tiver excesso de líquido aqui para vazar, e eu acredito que ele não tem, né? Porque, pelo amor de Deus, né, gente? Olha isso daqui. Que tanto de líquido que esse morango já soltou. Não é possível que ele ainda vai ter mais líquido pra soltar, né? A internet tá ruim aí. Ah, que pena, Nath. Mas vamos indo, tá? Vou tentar deixar salva. Não sei se eu vou conseguir deixar essa live salva. Então, aqui agora, vamos para nossa última camada de recheio, né? Então, eu coloquei já 3 camadas de massa, 2 de recheio. A gente vai para nossa terceira camada de recheio, ó. Primeira camadinha, agora eu venho para segunda camada. Gente, deixa coraçãozinho nessa aula, por favor, para eu saber que você tá gostando. Ali falou que a internet lá tá boa. Como que arruma para o morango ficar aparecendo? Como que arruma para o morango ficar aparecendo? Aparecendo como você diz? Na lateral do seu bolo, aqui assim? Me explica mais um pouco sobre isso, Marici. Marinice, né? Tô te chamando errado. Ó, cauda, zigue-zague. Zigue-zague não, caracol. E depois zigue-zague. Vou colocar mais um pouquinho pra finalizar, que ainda tem o topo do bolo, né? Que a gente vai colocar aqui. Pronto. Restante do meu morango. Frescos e deliciosos. Na lateral do bolo, você diz. Então, na lateral do bolo vai ser na hora da decoração, né? Porque a gente não vai ter como fazer a montagem dele e já deixar ele de um dia para o outro para fazer. No caso, seria para um bolo que você já monta e já entrega para o cliente, né? Um bolo mais baixinho, né? Aí, o que você tem que fazer quando você for fazer a montagem? Dentro do acetato ou dentro da forma, pôs a primeira camada, você já vai colocar o morango com essa parte aqui, ó, cortada para fora, em contato com o acetato ou a forma. Aí você vai colocar eles todos ali e vai colocar o seu recheio, ele vai ficar em pezinho ali naquela lateral, né? E aí ele vai ficar ali. Provavelmente você vai ter que deixar ele um pouco na geladeira para que ele firme, para que ele fique firminho, né? Esse recheio fique tudo estruturado lá. Para depois você partir para a finalização, né, desse bolo seu. Mas é assim que você coloca, tá? Então aqui, ó, restante do recheio,
porque a minha receita ela já é a continha de um bolo, então não fica recheio sobrando, já é a conta. Meu recheio aqui, o meu morango já se misturou com o recheio. A gente pode ver aqui, ó, que ele tá em contato mesmo. Mas ele tá tendo contato com a massa, então se ele precisar soltar um restinho de líquido, ele vai soltar ali. E a minha massa vai dar conta de absorver, porque ela não tá extremamente molhada. E a minha cinta de contenção de chantininho vai fazer tudo isso ficar harmonioso aqui dentro. Vai deixar essa parede aqui estruturada para na hora que eu vier fazer a decoração do meu bolo, o meu bolo está retinho e a camada de chantininho que a gente faz de cinta de contenção é fininha. Então isso também não vai interferir no seu bolo depois de pronto, não vai ficar aquela camada grossa ali de chantininho, né? Ou de chantilly, então você tem que observar isso. Essa camada também, ela tem que ser uma camada que não fique nem tão fina, porque senão não vai adiantar nada, mas também que ela não fique tão exagerada. Então é uma camadinha, eu diria da largura do meu dedo, mais ou menos, né? Que aí seria uma quantidade boa ali. Última parte da minha massinha, né? Para finalizar aqui o meu bolinho. Vou colocar aqui a minha massinha. Dou uma leve achatadinha assim, só para deixar tudo no lugar, sem apertar, porque eu não quero apertar esse bolo, né? E eu vou deixar esse bolo aqui passando a noite na geladeira de hoje para amanhã, para que ele chegue tudo no lugar, né? Para que ele fique realmente tudo junto aqui e amanhã eu decoro esse bolo para entregar para minha cliente. Então aqui, ó, caldinha, até aqui no meio. Pronto, essa calda ela absorve super bem aqui a calda. Vou usar o mesmo saquinho aqui que tava dividindo a minha massa. E eu gosto bastante de usar o saquinho de freezer porque ele não enrola tanto igual plástico filme, né? Plástico filme, gente do céu, o bichinho enrola. É um filme. Plástico filme é um filme. Vocês não concordam comigo que ele é um filme? Ó, vou deixar aqui em contato com a minha massa e vou colocar o disquinho de isopor. Poderia deixar só assim? Poderia. Só que o disco de isopor em contato com esse bolo, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a minha quina aqui do meu bolo retinha, estruturada. Então, ele não vai deixar torto, tá? Pronto. Leve a chapadinha para deixar tudo no lugar. E o que eu gosto de fazer aqui agora, para deixar esse bolo na geladeira? Para amanhã de manhã, ele vai passar esse tempo todo da madrugada aí na geladeira. Para amanhã de manhã eu vim decorar esse bolo e ele tá perfeito. Eu gosto de colocar aqui em cima uma caixinha de leite condensado fechada, deitadinha, porque esse peso da minha caixinha de leite condensado tem ali 395 gramas, né, 400 gramas, ela vai fazer com que esse bolo ele se achegue no lugar. Então, se tiver algum vãozinho aqui que ainda não chegou no lugar, ele vai ajustar esse bolo todo no lugar que vai ficar perfeito. A Li falou que é o pulo do gato, né, Li? É o pulo do gato. E cada vez que vocês vêm aqui comigo nessas aulas, vocês pegam aí um pulinho do gato, né? Eu costumo falar que é um grãozinho de mostarda de conhecimento toda vez que vocês têm contato com a Gi. E dentro do meu treinamento, vocês sabem que tem muito mais, né? Mas aqui todo dia eu venho e passo para vocês sempre um pulo do gato. Ali falou que é o segredo da G revelado. Um dos, né, Li? Um dos, porque tem muita coisa aí, tem muita técnica. São muitos anos, né, gente, de confeitaria. Então, é muito estudo aliado com muito trabalho, com muito mão na massa, né? Então, assim, porque a Gi não é só professora, a Gi não é só mentora, a Gi ainda coloca a mão na massa, ainda tem clientes e a Gi tem 20 anos aí, né, de estrada. Então, a gente não pode nem ficar falando muito porque a gente entrega a idade, né? Mas a Gi já tá aí, ó, na estrada um bom período, com loja, com cliente, com fornecedor, com ter que trabalhar com planilhas.
precificação assertiva para poder ganhar dinheiro, senão a gente não ganha dinheiro. Então eu já passei por várias situações de não ganhar dinheiro com o produto e você trabalhar e não ver a cor do dinheiro e realmente conseguir fazer a coisa certa. E eu tô aqui para ajudar vocês conseguir a fazer a coisa certa. Lá, a Li falou que sim, muito conhecimento, né, Li? É, muito conhecimento. Então, por hoje, acho que era isso a nossa aula. Eu queria montar com vocês esse bolo de morango, porque eu sei que o pesadelo de muitas de vocês é entender como colocar o morango fresco no bolo sem ter perigo desse morango desmoronar o seu bolo. E você viu que é possível realmente tirando esse excesso aqui, olha. Imagina todo esse líquido mais a calda que a gente colocaria no bolo, sem contar que esse líquido, como ele é fresco, ele iria reduzir o prazo de validade do seu bolo. Então agora você tá mais segura, você tá, como eu costumo dizer, né? Você agora tá mais sabida, porque você já pegou mais esse, como diz ali, mais esse pulo do gato, né? E é isso. Amanhã eu volto com mais conteúdo, com mais conhecimento e que vocês tenham aí, ó, uma semana super produtiva, tá? Fiquem com Deus. Boa noite para vocês, bom descanso. Já pensem na semana de vocês como vai ser. A Marinice diz que foi ótimo, aprendeu muito, você é maravilhosa. Ai, que bom, coraçãozinho. Venha sempre aqui, eu espero vocês aqui, tá bom? Até amanhã então, gente. Fiquem com Deus. Beijo, beijo. Tchau.